Olá pessoal, estou aqui hoje inaugurando as Vozes Empreendedoras da Ibiapaba. Estou muito feliz, é mais um projeto que está se iniciando para mostrar a nossa força, a força das mulheres, das empreendedoras da Ibiapaba. E não poderia ser diferente, a nossa primeira convidada é a nossa querida Cris de Guaraciaba. Ela tem um empreendimento muito famoso, muito gostoso, que no decorrer da conversa vocês vão entender o que é. Desde já, Cris, eu quero agradecer por você ter acreditado nesse projeto, por estar aqui com a gente, ter se deslocado para vir aqui na Aromas Café para a gente conversar e para inspirar mulheres. Eu que agradeço, Lucivanda, é uma honra estar aqui com você, que para mim é uma grande inspiração, é um grande exemplo. E muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos vocês que vão tirar um tempo de vocês para nos ouvir. E eu acredito que vai ser muito enriquecedora essa conversa, principalmente, né, vindo de Lucivanda Fernandes. Como não ter uma conversa, né, uma interação divertida, falar um pouco mais sobre... a responsabilidade. Um pouco sobre empreendedorismo, sobre a vida, sobre tudo. Vai rolar de tudo. Vai rolar de tudo aqui, gente. Eu já quero iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta, né? E vai ser de perguntas, né? Como foi que começou a sua jornada empreendedora e o que foi que te motivou a abrir um negócio? Então, vamos lá. Então, minha jornada empreendedora começou a partir do sonho da minha mãe. Eu sempre digo que eu não tinha a veia empreendedora, tá? Eu era a menina do CLT. Trabalhei em diversas áreas, em diversos setores, mas todos CLT. Já tentei empreender, tipo, vender lingerie, vender roupa fitness, mas era aquela, rapidinho desanima, deixa pra lá, tá morrendo de trabalhar fazendo outras coisas, vai deixando pra lá e pronto. Só que a minha mãe foi empreendedora a vida toda. Ela foi merendeira de uma escola por 30 anos, lá no sítio, pertinho da minha casa. Mas ela sempre foi empreendedora, ela sempre estava vendendo alguma coisa, ela sempre estava fazendo o bolinho dela, levando para a escola para vender o bolo para os alunos, para as professoras. Sempre, foi a vida inteira, ela tendo, além da fonte de renda dela da escola, ela tinha sempre a outra fonte dela de empreendedorismo. Então, ela que sempre teve essa veia. E por conta do sonho dela de ter algo, de ter um negócio e de querer ser sempre independente. Por mais que tinha ali meu pai provendo, mas ela sempre quis ter o dinheiro dela para ela fazer as coisas dela e não depender dele. E aí, por conta disso, ela sempre teve essa vontade de ter um negócio. E aí surgiu a ideia do café. E quando ela me falou mais de uma vez, né? A gente tem amigos que incentivaram também, deram essa ideia para ela, dizia assim, Dona Amélia, por que assim, você gosta tanto de receber as pessoas na sua casa? Por que você não coloca uma mesinha aqui, não cobra uma taxinha, a pessoa vem, visita seu jardim, visita seu quintal, todo mundo gosta disso lá, né? E aí depois para aqui, toma um cafezinho com a senhora e a senhora já tem uma rendinha extra. E aí ela criou aquela ideia, ficou com essa ideia na cabeça, né? E ela me falou uma vez, me falou duas vezes. Na terceira vez que ela me falou, eu não morava aqui, eu estava morando em Floripa, eu morei 7 anos em outros estados. E daí início ela falou pra mim, todas as vezes, né, que ela vinha com essa ideia mais forte, ela falava pra mim. E aí chegou um dia que eu falei pra ela, a gente se chamava de bebê, tá? Aí eu falei pra ela, bebê, você quer isso? Você quer realmente? E ela, mas como, bebê? A gente não tem dinheiro. Não tem como. Como que eu vou fazer isso? Eu disse, se você quiser, a gente consegue. Se você quiser, a gente abraça isso e a gente vai conseguir. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem a fé e a gente consegue. E aí, daí foi isso. Foi aí que surgiu a ideia do café. Isso foi em outubro eu sou ruim de data, então não sei se foi 2021. E eu já estava me programando para vir em janeiro. E aí foi isso. Eu perguntei para ela, bebê, como que tá aí o espaço? Porque a gente já tinha em mente de onde seria mais ou menos o espaço, que é na varanda de casa, naquela lateral, né? E aí eu perguntei para ela, como que tá aí?
filme, tire foto, me mande pra eu dar uma olhada. E aí ela filmou tudo, me mandou, e eu disse assim, olha, então a gente faz isso, a gente diminui essas plantas, a gente deixa as maiores, a gente pega a casinha da bagunça, onde é o café hoje, era a casinha da bagunça. Olha que legal. Eram só as colunas e a cobertura, e guardava lenha, ração de bicho, enfim, era só bagunça. E eu disse pra ela, a gente sobe as paredes, e aí eu comecei a desenhar. E eu desenhava, mandava pra ela, desenhava, mandava pra ela. E aí, enquanto eu mandava para ela, no outro dia ela já chamava alguém, chamava um pedreiro, chamava um ajudante e começou a fazer. Daí foi isso de outubro até janeiro. Ela começou a fazer, era eu mandando e a gente falando e discutindo, e sem falar nada para ninguém, só eu e ela. E aí, quando janeiro, eu vim para cá, daí já mais pro finalzinho de janeiro, e tipo, ele já tava bem encaminhado, daí foi a minha hora de abraçar o operacional, né? Porque ela já tinha feito muita coisa sozinha, então foi quando eu cheguei e resolvi abraçar o restante. E já contei essa frase toda. E assim, gente, ouvir isso me deixa assim até emocionada, porque eu conheci a Cris num evento de mulheres, né? Guaraciaba, e eu fiquei pensando, quem é essa menina tão linda, tão princesa? De cara já me encantei com ela. E a gente estava no mesmo evento, depois foi que eu fui conhecer o café. E aí, gente, eu vou contar para vocês como que é a internet, né? Eu vi as fotos lá, os vídeos, eu tenho que ir lá para ver se é de verdade, né? Porque você vê nas imagens tão bonita. E aí eu fui e comprovei, já fui lá algumas vezes e sua mãe foi muito inovadora. Porque nós estamos numa região que se fala de turismo e lá, além do café, vocês têm um turismo rural. Não é? Exatamente. E aí nós vamos conversar muito sobre isso, né? Mas qual foi o maior desafio que você teve com a sua mãe de fazer o negócio, de fazer funcionar, de botar para andar? Financeiro, completamente financeiro. A gente não tinha dinheiro. Tipo assim, o pouco que ela tinha, o pouco que eu tinha, a gente foi colocando. E eu acho que tem coisa que é tão abençoada quando é da vontade de Deus, quando a gente se apega a Ele, tem muita fé de que aquilo vai dar certo, acreditar principalmente, né? Eu acho que ele vai fazendo prosperar. E ter o apoio, ter ajuda, ter amigos que vai ali, ó, Dona Amélia, eu ajudo aqui, deixa eu fazer isso aqui dá uma mesa. E aí, sabe, são pequenas coisinhas que vão crescendo, vão ajudando. E acabou que deu certo, foi dando certo. Na verdade, essa questão de apoio a gente nem tinha tanta, tá? Ninguém sabia o que era. Depois que eu cheguei, que eu comecei a trabalhar o marketing, a criar uma estratégia de marketing, que daí, tipo, uns 2 meses antes de abrir, foi que a gente começou a falar o que era. Até então, nem meu pai sabia, pra te ter ideia. E ele todo mundo perguntava, o que é isso? O que essa mulher tá fazendo aqui? Aí a minha mãe dizia assim, é uma praça para ela fazer foto. Oh. Pra não contar. E eu dizia, bebê, não fale, não fale. No momento certo a gente vai falar. E foi o momento mais difícil. Quando a gente falou o que seria. Eu imagino que seja mesmo, porque assim, você acredita no sonho, vocês duas acreditavam no sonho, para convencer o outro a acreditar, colocar um negócio sem dinheiro, um negócio novo, dentro de casa, eu acredito que foi um desafio muito grande. Mas me conta como é que foi contar. Sim, então, quando a gente contou o que seria, não, vai ser um café. Aí todo mundo, mas como assim, um café? Tipo, lá não tem nada perto, não tem um ponto turístico perto. Então, como um café no meio do nada. E não é cultural daqui ainda. Agora está crescendo, agora está começando. Mas não é cultural daqui você sair um domingo à tarde para tomar um café. E aí, o que aconteceu? Misturou o sonho da mãe de ter um negócio com a minha vivência de muitos anos em outros lugares. Porque por esses vários anos, grande parte deles eu trabalhei com turismo. E quem trabalha com turismo, trabalha final de semana, trabalha, enfim, direto. É normal pra gente trabalhar no feriado, né? Exato, exatamente. E daí, às vezes, a folga era na segunda ou a folga era na terça. Aí, o que eu fazia? Metade do meu dia era aquela correria de arrumar a casa, lavar roupa, enfim, organizar a vida. E eu, no finzinho da tarde, eu me arrumava, montava o travesti que eu sou e saía. E saía para tomar um café da tarde em algum lugar.
E era tipo, era a minha diversão da minha folga. Era sair para tomar um café da tarde em algum lugar. E aí, por outro período, que eu também trabalhei com turismo, eu trabalhava no comercial de uma empresa que era fazendo visitações em todos os hotéis e pousadas de Gramado e Canela. Então eu fazia muita visitação pela manhã, era o dia visitando. Então eu via muitos cafés da manhã de lá, né, que são assim espetaculares. Sem falar que lá também tem a cultura do café colonial. Então eu tinha tudo aquilo assim, ó, fervendo na minha cabeça. E aí quando a gente resolveu abrir um café, eu, meu Deus, como que vai ser? Eu vou misturar todas as ideias de tudo aquilo que eu já vivi, de todos aqueles lugares que eu já fui e vou jogar aqui. E não existe a cultura do café, mas por que não implantar essa cultura? Por que não usar a ferramenta marketing digital, a ferramenta celular, para colocar na cabeça, implantar isso na cabeça das pessoas, que é muito bom sair para tomar um café da tarde. E aí, com essa história toda, Cris, você me mostra que você foi pioneira na Ibiapaba a criar um novo hábito. É tanto que nós estamos aqui com a cafeteria, né? Linda, maravilhosa, tô encantada. Que a gente vinha conversando antes de chegar aqui, que só trabalha com turismo quem viaja muito. E quando a gente viaja, a gente recebe muitos insights de outros negócios. E aí, você confirma com isso, né? E aí, eu tinha aqui umas perguntas sobre marketing, que você já antecipou. Então, o marketing foi primordial para levar a gente para lá. Qual foi a tua estratégia? O que se passou? Não é porque você já é uma menina bonita, fala super bem, e a gente já vê que você também tem esse outro trabalho, né? Que é divulgar empresas. Como foi fazer isso para o seu próprio negócio? Então, juntou tudo isso. E quando eu tive essa ideia de não existe essa cultura, mas por que não criá-la? Né? Então, o que eu fiz? Todos os dias de manhã, agora que eu dei uma parada, porque agora eu me fechei um pouquinho para a vida pessoal no Instagram, né? Mas todo dia de manhã, o meu café da manhã, independente se fosse na minha casa, se fosse na barraquinha no meio da rua, se fosse com a xícara bonita, ou se fosse com o copo americano ou com o copo descartável, todo dia o meu café da manhã tá aqui a fotinho, bom dia com o meu café, boa tarde com o meu café, sempre, sempre, sempre. E daí aí começou, né? Comecei a criar aquilo e aos poucos as pessoas acham que não, mas aos poucos isso aí vai entrando na mente das pessoas. E aí daqui a pouco você posta o bolinho que você fez à tarde. Aí daqui a pouco você começa a divulgar vem aí, uma novidade. É tipo aquele meme, né? Então foi tudo intencional. A ideia foi tudo intencional. Totalmente intencional. Agora a gente já entende, Cris, que os negócios não se sustentam só da ideia. Sim. Que a gente tem que partir para a prática e que a gente tem que trabalhar muito. Sim. Né? Que a gente tem que acordar pensando em como vai gerir aquele negócio, como vai treinar as pessoas. Então, esse mundo do empreendedorismo, meu povo, não é fácil. Existe nós estamos aqui muito bonitas, porque nós somos pessoas bonitas, arrumadas, mas nós só... Mas nós só estamos aqui porque nós temos uma história de sucesso para contar, né? Então, gente, para aparecer, para estar do lado de cá, a pessoa precisa ralar muito e precisa, primeiro de tudo, sonhar e acreditar nos sonhos. Exatamente. E aí eu só vi sua mãe poucas vezes, e aí depois eu vi a história, o que aconteceu, e eu fiquei cada vez mais apegada com esta moça. Mas pela força dela, sabe? Porque a gente se mostra quem é na dificuldade, sabe, Cris? Você é uma pessoa que me inspira muito a isso, a ter força, a ter coragem. Mas eu quero que você diga aqui para nós qual é o diferencial do seu negócio. Por que é que as pessoas têm que ir lá, que você ainda nem falou o nome do seu café direitinho, para lá. Qual é o diferencial do seu negócio? Conte aí para as nossas ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá, a pessoa já começa aqui, ó. Quando começa a achar difícil as perguntas, eu começo Então, o que é o diferencial do meu negócio? O diferencial do meu negócio é o amor, é a essência, é a força, que não vem só de mim, que vem da minha mãe, mas que criou-se todo naquele ambiente e em mim também, porque ela me passou isso e eu continuo com essa força, o legado com dela, esse amor, com esse afeto, com esse legado, né?
Então, para quem a gente ainda não falou o nome do café, para quem não conhece, o Café da Amélia, todos convidados a conhecer, abre todos os domingos. Onde é que ele fica? Fica em Guaraciaba do Norte, no sítio Cruz das Almas, é um sítio a 8 quilômetros do centro da cidade e abre a partir das 2 da tarde até às 6. E o que acontece? Só concluindo um pouquinho mais do diferencial do café. diferencial da nossa história. O Café da Amélia, ele cresceu na dificuldade. Foi difícil para abrir, porque a gente não tinha recurso financeiro, mas a gente conseguiu abrir. Eu vim para cá com 2 objetivos, que era um deles abrir o café com a minha mãe, e a ideia era deixar ela cuidando e eu voltaria, né? E eu vim também para fazer uma cirurgia e tal, enfim, para ela cuidar de mim, a gente abriu o café, deixava tudo ok e eu voltaria. Não tinha planos de ficar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma intercorrência, do qual a minha recuperação demorou um pouquinho mais. E o que houve? Depois de eu estar quase 100% recuperada, ainda não estava 100%, mas estava quase 100% recuperada, a minha mãe começou a passar mal e a gente descobriu um câncer, infelizmente já em estado avançado, era um câncer de intestino, e a nossa vida virou de cabeça para baixo totalmente. E de início a ideia, eu não sabia, eu não fazia ideia de como que ia ser com o café, o que ia acontecer, porque chegou um momento que eu morava mais no hospital do que em casa, então era aquela loucura. E inicialmente na primeira internação da qual eu lembro que era até um domingo de Dia dos Namorados, eu tinha toda uma programação e foi a baque de a gente estar no hospital e recém-descoberto o diagnóstico. E daí era o primeiro domingo que como que o café ia abrir sem nós duas lá. Então foi um domingo que a gente teve que fechar porque pegou de surpresa, não tinha como. E foi, eu acho que um dos domingos mais tristes da minha mãe. Porque ela não queria, sob hipótese nenhuma, que fechasse. Eu com ela no hospital e ela o tempo todo como que o café tá fechado hoje. Não era para ter deixado fechado, era para alguém tá lá, sabe? E aí foi quando eu falei para os meus irmãos que ela estava muito triste por eu, naquele domingo o café tá fechado, e aí então foi quando todo mundo resolveu abraçar a causa, porque viu que o quanto ele era importante para ela. Era o sonho dela, né? Era o sonho dela. E daí, a partir daí, o café se sustentou e continuou crescendo, com a gente morando praticamente em hospital. Era tipo um mês na Santa Casa de Sobral, mas voltava, passava dias em casa, mais 15 dias no hospital de Guaraciaba. Então era uma loucura. E eu com ela 100% do tempo. Então era sempre com o meu caderninho, fazendo lista de compras, fazendo planejamento de cardápio. Domingo tal vai ser isso, mandava pro meu irmão. Já tinha, graças a Deus, já tinha pessoas de confiança para fazer, para meter a mão na massa, e todo mundo assim, ó, abraçou a causa de uma forma que não tem palavras para agradecer a minha equipe, sabe? E aí foi isso, a gente cresceu, a gente se manteve e uma dificuldade enorme, de verdade, porque era com a cabeça, aquela loucura da doença, de quimioterapia, de várias intercorrências que iam acontecendo, mas o café firme. E aí, daí isso é muito gratificante, sabe? Você vê que o sonho dela, ela ainda conseguiu realizá-lo em vida. E eu lembro de uma coisa que me marca muito. Eu tenho que beber água para não chorar. Que um dia ela já estava bem debilitada no sofá da sala e o café, tipo, bombando lá fora, lotado, muito cheio. E eu perguntei assim para ela: bebê, você imaginaria que o café seria dessa forma? E ela disse: nunca imaginei, bebê. Nunca imaginei que seria assim. Eu imaginava que seria... As pessoas entravam, olhavam o quintal, olhavam as plantas. Eu numa mesinha aqui, a pessoa vinha, eu colocava o cafezinho e ela tomava o cafezinho e ia embora, sabe?
E tipo assim, ver que ela realizou o sonho dela em vida e ela viu ele ser melhor do que ela imaginava, não tem, é só Deus mesmo. Eu me sinto assim privilegiada de propor esse momento, sabe, Cris, de mostrar a força da sua mãe e a força que ela mostrou para você. De uma coisa simples que ela imaginou e você construiu, você recebeu o legado da sua mãe. Porque mais importante do que herança, do que dinheiro, é legado. Isso foi muito importante. Assim, é esse tipo de história, gente, que vocês vão ouvir aqui e vão ver. História de superação. De gente que acredita em sonho e gente que tem força de trabalho. Na maior dificuldade, que eu acredito que o maior sofrimento da gente, Cris, não é a falta de dinheiro, é a doença. Porque você não controla e você se mostrou menina forte. Fé, de muita fé, e principalmente você honrou o sonho da sua mãe. Isso, assim, pode lhe tirar tudo, mas esse legado que a sua mãe deixou, ninguém tira, tá? Muito obrigada por esse momento, por essa partilha. Eu que agradeço. Por isso, quando você pergunta qual que é o diferencial, É amor, né? é o amor, é a força e é uma essência que ninguém toma. Pode vir quem for, pode copiar, pode fazer o que for, não adianta. A nossa essência ninguém tira da gente. A nossa força ninguém tira da gente. A alma que está dentro daquele café e o joelhinho no chão que ora todo domingo pedindo para que as pessoas que vão lá sintam paz e se sintam bem lá, ninguém tira isso. Mas é isso não de se fato, copia. né? O que a gente sente lá quando chega no café da Amélia é essa acolhida. É o café de casa, né? É na varanda. Às vezes que eu fui lá, eu senti muito isso. Por isso que eu levei algumas pessoas lá e pretendo levar mais gente lá, para vocês sentirem o que é o turismo rural na veia, né? Além do empreendedorismo, eu empreendo no turismo e tá lá no Café da Amélia, além de você vai ter essa vivência, você vai sentir o amor, né? E a força que tudo foi construído. E voltando aqui para a querida Cris, me conta como é que você equilibra vidas. Me acompanha. Como você recompor? Vamos tomar um café, gente. Não, mas pode perguntar. Como é que você equilibra a vida pessoal e a rotina de negócios? Então, às vezes equilíbrio, às vezes não, às vezes é no desequilíbrio mesmo. Às vezes é no modo desequilíbrio mesmo. Então eu tento fazer essa mistura, né? Porque eu trabalho com essa questão de divulgação de redes sociais, de publicidade, o que acaba também estrategicamente divulgando o café, levando pessoas para o café, a partir do momento que a minha imagem, né, alcança mais pessoas. E daí eu costumo gravar para pessoas de fora, para empresas e tal, 3 dias na semana no máximo, não faço mais que isso, até porque a demanda de casa exige também. Tem um jardim enorme para cuidar. Meu Deus. Que é a essência do café, que é a alma dela também que tá lá, sabe? Que ela era apaixonada por aquelas plantas dela. Então, não tenho como, tá? Tipo, pegar um monte de trabalho, abraçar um monte de coisa e não dar conta. Então, daí eu tiro 2, 3 dias da semana no máximo para esses trabalhos externos. E final de semana é dedicação total ao café. Daí às vezes Isso tudo, Cris, você me mostra que você tem maturidade. Porque a gente, como empreendedora, a gente tem que saber dosar até onde você vai profissionalmente, você tem que ter uma vida, né? Você tem que se cuidar e aí a gente parte o autocuidado, né? Que é importante, a gente só consegue estar bem, gerir os nossos negócios bem se a gente for organizado, se a gente tiver um tempo para viver, né? Quem me acompanha sabe que eu trabalho muito, mas eu passeio muito também. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente já conversa maravilhosa, mas eu gostaria que, se pudesse, você deixasse uma mensagem para quem está. Que conselho você daria para uma moça ou qualquer jovem que está iniciando a carreira no empreendedorismo? Porque esse nome empreendedorismo soa muito bonito, né? Mas isso, gente, tem muito trabalho atrás. É muito bonito na teoria. Na teoria, né? Na prática. fala. Mas o que você deixaria para inspirar as pessoas? Um conselho para as pessoas que querem
entrar nesta nova vida maravilhosa. Essa vida que não dá nada de trabalho, sabe? Então, eu acho que o primeiro de tudo é ter fé, tá? Eu acho que muitas vezes a gente coloca o pé sem saber de onde vai vir o chão, mas quando a gente tem fé, a gente sabe que tem alguém lá em cima, que ele coloca o chão e ele estica o caminho mais que a gente imagina. Então, é ter fé, é acreditar. Se você tem um sonho, acredita nele. Não importa quantas pessoas vão tentar te desanimar, não importa quantas pessoas não te apoiam. Acredite em você, acredite primeiramente em Deus e acredite segundo em você. Tenha fé, tenha disciplina, tenha coragem, porque sem coragem a gente não mete a cara não. O seja forte e corajosa é essencial todos os dias para quem quer empreender. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Sejam fortes e corajosas. Duas palavras muito fortes, ser forte e corajosa, né? E que isso nos destina pela fé, né? Pelo caminho que a gente quer trilhar, pelo propósito que a gente tem de vida e pelo legado, né? Vamos falar muito de legado. E aí eu quero agradecer demais. Agora a gente vai tomar o nosso café, eu se já deliciar. Tô tomando, já tô quase terminando, ó. E aí, gente, o que eu tenho a dizer para vocês? Isso é um pouco do que vocês vão ver das empreendedoras. Vai vir muitas histórias, muitas inspirações aí para vocês. Nos sigam nossos Instagrams, nossos negócios, nos comprem, nos visitem, que vocês vão ter muita novidade por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Tchau, tchau.